E eu termino com um pequeno fato que aconteceu, para você ter uma ideia de como essa justiça é boa, como devemos amar essa justiça, como ela é boa, como ela é purificadora, como ela nos traz ânimo, coragem, e ela até converte. Um fato que aconteceu no século X, na Igreja Católica, um fato lindo. Governava o Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico, o homem mais poderoso do mundo, Otto o Magno, o imperador Otto I, chamado o Grande. Esse imperador ele tinha tanto poder que ele às vezes passava do limite. E uma coisa que ele fez, que extrapolou os limites dele, é que ele se achava tão poderoso que ele podia tirar um bispo daqui e mandar para lá, como se os bispos, os que são príncipes da igreja, tivessem que prestar contas a ele, só pelo fato dele ser imperador. Não tivesse que prestar conta ao Papa, ao pontífice, maior que é o Papa. Então o que ele fez? Ele destituiu uma diocese na Alemanha, chamada de Halberstadt, e abriu uma outra chamada Magdeburgo e mandou o bispo embora. E o bispo não, eu tenho que obedecer ao Papa, não é ao senhor, a vossa majestade. Nessa matéria é o Papa. Em outras matérias pode ser vossa majestade, mas nessa matéria não. Ele disse, não, mas quem manda no Sacro Império sou eu. Então o bispo disse, não saio daqui. Aí ele mandou prender o bispo, chamado Bernardo de Halberstadt, na Alemanha, mandou encarcerar ele na prisão e deixou ele lá. E disse, agora eu fundo a diocese de Magdeburgo. E o bispo ficou na prisão e ele ficou esperando. O imperador esperava, né? Esse bispo vai mudar de ideia, deixa ele lá, quando faltar comida para ele vai mandar me chamar. E o bispo pensava, não, o imperador é que vai ter que se dobrar. Chegou a Semana Santa, era quinta-feira santa, e o bispo queria celebrar a paixão do Senhor, o tríduo pascal, na igreja dele, de Halberstadt. Mas o imperador não tirava ele da prisão. Então o que ele fez? Ele disse, chama para mim aqui o imperador, fala que eu quero falar com ele. Enquanto isso, o bispo colocava os seus paramentos mais bonitos, mandou trazer a mitra com pedras preciosas, a sua mais bela túnica, a alva episcopal cheia de pedras preciosas, mandou trazer o seu báculo, mandou trazer tudo, o mais esplendoroso possível. E o imperador pensou, nossa, que bom, o bispo mudou de ideia, vai me pedir desculpas. O imperador levou toda a corte dele, os principais príncipes, para poder abrir a porta da prisão e abraçar o bispo e dizer, ainda bem que Vossa Excelência me obedeceu. Quando o imperador chegou na prisão, levou um susto. O bispo estava extremamente solene, grandioso na sua majestade, preso, mas sem perder a sua dignidade e majestade de príncipe da igreja. Quando abriram a porta da prisão, pelas grades ele tinha visto o bispo, depois abriu as portas e o imperador disse, pois não, excelência, estou aqui. E o bispo disse, muito bem, majestade, eu mandei chamá-lo e eu coloquei as minhas vestes pontificais para lhe comunicar o seguinte, que a partir de hoje o senhor está excomungado da igreja. Abriu o livro e pronunciou a fórmula da maldição. Maldito comendo, maldito andando, maldito sentado, seja afastado de todos os sacramentos, seja afastado da confissão, seja afastado da comunhão com Deus. E o imperador ouvindo tudo aquilo. O imperador era um homem forte. Depois que terminou a maldição, ele deu um sorriso assim, acho que esse bispo ficou louco e foi embora. Quando ele chegou no castelo, ele começou a chorar. Eu estou afastado da igreja, eu vou para o inferno, fecharam as portas do céu para mim. E chorava. Aí ele foi pedir perdão ao bispo. E disse, Dom Bernardo, eu vou preparar a melhor recepção para o senhor, eu vou dar de volta a sua diocese, eu vou preparar a sua melhor recepção, eu vou estar lá com as minhas vestes mais belas. Disse, não te aceito lá, porque você está excomungado. Disse, eu vou voltar, mas o senhor continua excomungado. Aí sabe o que aconteceu? O bispo voltou, assumiu a diocese.
E um belo dia bateu na porta dele um peregrino vestido de roupa de mendigo, era o imperador do Sacro Império Romano Alemão, Bernardo, Otto I, que pedia perdão para Bernardo. E aí Bernardo o perdoou. Mas veja que bonito, veja a força de uma excomunhão, a força de uma maldição, a força da justiça, quando ela é aplicada dentro dos seus limites, ou seja, dentro dos limites permitidos pela lei da igreja e da lei de Deus. Veja que efeito maravilhoso. Que bonito um imperador que se veste de mendigo para pedir perdão para um bispo da igreja.